A minha ex-sogra deixou praticamente metade do patrimônio dela para mim e os filhos dela estão na justiça para querer tomar tudo de mim. Bom, eu fui casada com o filho mais velho da minha ex-sogra por 10 anos. E a gente não chegou a ter filhos. A gente se casou muito novo, então a gente estava no processo de estudar, de construir carreira e tal, então não chegamos a ter filhos. E a gente se separou porque ele acabou me traindo com uma não, várias mulheres, eu descobri, não aceitei, e a gente se separou. Só que assim, eu e a minha sogra, a gente sempre se deu muito bem, eu e minha sogra, né? A gente sempre se deu muito bem, tínhamos uma amizade maravilhosa, ela me via como filha. Tanto que quando eu separei do filho dela, ela ficou do meu lado, ela me apoiou. E ela sempre fez muita questão de manter contato comigo mesmo após a separação. E eu também fazia questão de manter contato com ela, porque ela realmente é uma mulher incrível e eu vi ela como uma segunda mãe. Eu não cresci, na verdade, com a minha mãe. Então, a minha sogra, ela fazia aquele papel ali pra mim. Eu tinha um carinho muito grande por ela. Então, mesmo após a separação, eu continuei mantendo contato. A gente não morava muito longe, então, sempre que eu podia, eu ia na casa dela visitar, sempre que ela podia, ela vinha na minha casa e me visitava. E assim foi. Uns 3 anos, mais ou menos, depois que eu me separei do meu marido, né, do filho dela, eu comecei a me relacionar com outro rapaz, comecei a namorar com ele, e nós nos casamos e passamos a morar juntos. E aí conheceu essa minha ex-sogra, ele sabia de toda a história e ele não implicava com ela, muito pelo contrário. Quando eu comecei a me relacionar com ele, eu apresentei ele para ela como se ela fosse minha mãe. E ela gostou muito dele. Inclusive, é uma das raivas do meu ex-marido, o fato dela apoiar o meu relacionamento, dela gostar do meu marido. Ele sentia raiva disso, sabe? Mas, enfim, a gente já estava separado, né? Ok. E essa minha ex-sogra, ela tinha um pequeno patrimônio. Quando ela casou com o meu sogro, ela já tinha a casa própria dela, que ela tinha ganhado dos pais dela. E o meu ex-sogro também tinha uma casa, que era dele. E ali eles casaram, né? Não tinha por que ter duas casas, morar em casas separadas. Começaram a morar em uma, alugaram a outra, acabaram fazendo alguns investimentos em banco. Então, no total, eles tinham as duas casas e mais um valor guardado no banco que estava ali servindo de investimento. Era o patrimônio deles. Só que o meu sogro ele acabou falecendo há muitos anos atrás em um acidente e ficou morando só ela. É, o meu ex-marido, quando casou comigo, a gente se mudou, só que depois que a gente separou, ele foi morar em outro lugar, e não quis voltar a morar com ela. O filho dela mais novo também casou e mora com a esposa e ela ficou morando sozinha. Ela dava conta, né? Ela não era tão velha assim, então ela dava conta de fazer as coisas. Só que o tempo foi passando e ela foi ficando um pouquinho mais velha, ela ficando um pouquinho mais idosa e ela acabou ficando doente. E assim, ela conseguia falar, ela conseguia andar, ela conseguia fazer a própria comida dela e tal, mas era com muitas limitações. E ali os médicos começaram a recomendar que ela tivesse alguém para morar com ela, né? Ou que ela morasse com algum dos filhos dela, ou que pagassem, né? O que ela pagasse, não sei, uma cuidadora para ficar com ela, porque ela não podia ficar sozinha, era perigoso para ela ficar sozinha. E ali ela me contou toda aquela situação, né, tal. E aí ela me falou que os filhos dela, nenhum deles quis ir morar com ela na casa e também não ofereceu a casa deles para que ela fosse morar. Gente, aquilo me causou uma raiva tão grande, sabe? Porque eu fiquei, cara, é os filhos, eles tinham que se preocupar com a mãe deles, ela já é uma senhora de idade, já não dá mais para ela ficar sozinha. E aí eu fiquei com pena, né, de toda aquela situação, porque ela precisava e, tipo, ela até falou assim, eu vou ter que contratar uma pessoa, né, uma cuidadora para ficar comigo. Falei, cara, isso é um absurdo, né? Ela tem dois filhos, vai ter que contratar alguém para ficar com ela. Mas enfim, na hora eu fiquei pensativa. Eu conversei com meu marido e meu marido super concordou que a gente trouxesse ela para morar com a gente, porque ela realmente é uma mulher incrível, ela tinha nos ajudado muita coisa, ela gostava muito de mim, ela gostava muito do meu marido, então ele super concordou. E fora que na época a gente estava com o nosso filho, que estava com 2 anos de idade, que também era apaixonado por ela, era como se fosse a avó dele. E aí eu acabei chamando ela para morar comigo e ela veio. E nisso a casa que ela morava, ela colocou para alugar. E ela passou a morar com a gente. E assim, parecia uma família super feliz, sabe? Como eu falei, eu amava muito ela e ela passou anos morando comigo. Só que, infelizmente, ela acabou falecendo por conta da doença que ela teve. Só que antes dela falecer, ela chegou comigo e conversou comigo e falou que não era justo que os filhos dela ficassem com tudo que ela e o marido tinham construído, porque eles não tinham sido filhos bons com ela. E eu, que nem era filha dela de sangue, estava ali cuidando dela na velhice, ajudando, sabe, fazendo companhia. E ela falou que queria me doar uma parte do patrimônio dela. Na hora eu não quis aceitar muito, né? Falei, cara, eu não fiz isso por causa de dinheiro, eu fiz porque eu gosto da senhora e tal. E ela falou, eu sei. E é justamente por isso que eu quero te recompensar. E aí ela foi me explicar, né? Falou que ela queria fazer para mim uma doação em vida, que ela queria me doar uma parte do patrimônio dela enquanto ela estava viva e enquanto ela podia fazer isso, porque depois que ela falecesse, todo o patrimônio dela iria para os filhos dela. Então, ela não teria como ter controle. Então, enquanto ela estava viva, ela acabou me doando as duas casas dela,
que no caso era a casa onde ela morava e a outra casa que era do marido, que eles tinham alugado, mas como a gente já tinha falecido, tinha ficado para ela. Ela acabou me doando essas duas casas e o valor que estava em conta, que era praticamente equivalente às duas casas, era o valor que ficaria para os filhos dela. Porque, segundo a lei, né, você pode doar até 50% do seu patrimônio. Os outros 50% obrigatoriamente tem que ficar para os seus filhos, para os seus herdeiros. Então ela acabou passando as duas casas para mim, me doando, foi meu cartório, foi um monte de documento, burocracia e tal, mas que não era para eu falar, nada para ninguém, que não era para falar nem para os filhos dela, porque ela não queria que eles fossem questionar. E detalhe, nesse período em que ela passou a morar comigo, foram raras as vezes que eles foram visitá-la em casa. Raras, raras mesmo. Enfim, depois que ela faleceu, eles acabaram, óbvio, né? Ela só foi ela falecer que eles vieram em cima para querer dividir o patrimônio dela. E já tinham decidido quem ia ficar com qual casa, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo e tal, até que descobriram que as casas eram minhas, que não eram deles. A advogada entrou em contato e explicou: olha, as duas casas é da fulana, o dinheiro que está em conta é de vocês, o dinheiro que está em conta é praticamente equivalente ao valor das casas, então meio que tá certo, né? 50-50. Só que, claro, eu teria ficado com 50% e os dois ficariam 25-25. E ali, gente, eles acharam um absurdo. Entraram na justiça, obviamente, para querer questionar essa decisão. Já falaram até que ela nem estava com as faculdades dela mentais estavam boas, já falaram até que ela estava doente mental, que com certeza eu tinha feito ali alguma forma de fazer ela me dar essas casas, que eu tinha manipulado elas e tal. Já inventaram tanta coisa, mas o processo está rolando na justiça. Meu advogado diz que a gente vai ganhar a causa, não tem como eles ganhar, até porque eles não têm provas de que ela estava doente ou coisa assim. Tem provas de que ela morava comigo, de que eu cuidava dela, tem testemunhas de que ela estava boa e tal. Enfim, tem absolutamente tudo. Então o processo está rolando na justiça, é um processo que provavelmente vai levar muitos anos, porque quando se trata de algo assim, principalmente com relação a valores altos, é um processo que demora anos para acontecer, mas enquanto isso, as casas estão alugadas, o valor do aluguel está vindo para mim, eles não podem simplesmente tomar de mim. E eu sei que se for para ser feita a justiça, ela vai ser feita. Uma hora ou outra vai ser feita.